Olá, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, nós vamos passar agora ao capítulo 12 de Romanos. Vamos ler o verso 1 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo fala aqui sobre sacrifício vivo. É claro que ele está falando, usando uma linguagem e alguns elementos que são familiares àqueles que ouvem, principalmente aos judeus, quando ele fala sobre sacrifício. Sacrifício remete à antiga aliança, no tempo em que os animais eram sacrificados, no tempo em que era necessário cumprir uma série de ritos e de liturgias para que se pudesse entrar na presença de Deus, expiar o pecado, enfim. O sacrifício vivo de que Paulo fala aqui não cabe mais aquela visão veterotestamentária, em que era necessário levar um animal para ser sacrificado, mesmo porque o último, suficiente e perfeito sacrifício que agradou plenamente a Deus já foi feito na cruz, em Jesus. Mas o sacrifício de que Paulo fala aqui não é um sacrifício palpável, físico, mas é um sacrifício abstrato. É o sacrifício da entrega da nossa própria vida ao Senhor. Na verdade, nós não temos nada a oferecer ao Senhor, além do nosso próprio coração, além da nossa própria vida, do nosso intelecto, da nossa capacidade, do nosso corpo, para que tão somente Ele possa usar essa capacidade e esses veículos que Ele mesmo nos deu, para que a sua glória possa ser resplandecida aqui na terra. Então, dessa forma, o culto que é mencionado aqui, o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Alguns teólogos fazem uma menção desse culto racional com aquele culto no Antigo Testamento, que de uma certa forma ele cumpria uma série de passos, havia uma lógica exigida para que o culto pudesse ser prestado a Deus. Mas a conotação aqui dentro do Novo Testamento tem a ver com a entrega até da nossa própria razão, no sentido também de que o nosso culto não é algo desorganizado, não é algo desprovido de lógica, não é algo que não atinge também a nossa capacidade intelectual e a nossa razão. Eu faço menção aqui àquele verso que diz que tudo seja feito com ordem e decência na casa do Senhor. Alguns defendem a tese de que quando o Espírito Santo vem, perde-se o controle de tudo. Eu não creio que o Espírito Santo haja dessa forma, usando o corpo, a vida de um crente. Ele é um perfeito cavalheiro. Ele não toma conta das nossas faculdades, do nosso intelecto, a ponto de nos expor ao ridículo, a ponto muitas vezes de perdermos o controle das nossas faculdades mentais e de controle. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos usa de uma forma suave, de uma forma poderosa, sim, de uma forma surpreendente, mas respeitando alguns preceitos, que a própria palavra de Deus nos coloca no Novo Testamento com relação à manifestação desses dons carismáticos. Vamos ler o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa expressão tomar forma significa se ajustar a uma realidade presente, se ajustar a uma realidade cultural, a um sistema mundano que é vigente naquela época. Lendo essas palavras aqui, é claro, isso se refere a uma realidade de 2000 anos atrás, mas nós podemos transportar isso para os nossos dias. E nós percebemos que existe um sistema mundano que tenta imprimir na mente das pessoas e no estilo de vida das pessoas as suas regras, as suas normas. Vivemos no tempo do relativismo, no tempo em que tudo é relativo, nada é absoluto. Não existem verdades absolutas, mas as verdades elas são questionáveis. Cada um pode desenvolver e ter a sua própria verdade.
Então é o tempo da liquidez, não existe nada sólido, palpável, em que possamos descansar a nossa psique, a nossa alma, a nossa esperança, as nossas ansiedades. Tudo é muito líquido, tudo é muito passageiro. A sexualidade é líquida, ela é passageira, ela pode tomar várias formas diferentes, muitas vezes contrárias à nossa própria constituição física. Romanos também fala sobre isso nos capítulos iniciais que nós mencionamos. Enfim, a exortação desse verso 2 é para que nós não tomemos esta forma. A palavra de Deus nos coloca alguns valores e que são valores absolutos. São valores que não são negociáveis, porque foram impostos e colocados dessa forma pelo próprio Deus. É claro que existem aquelas áreas cinzentas da palavra de Deus, e nós, nessas áreas cinzentas em que a palavra de Deus ela não é específica, não trata de forma muito clara sobre o que devemos ou não fazer. Nessas áreas chamadas de cinzentas, nós temos liberdade para tomar as nossas decisões. Todavia, as nossas decisões, elas não podem se contrapor a um princípio já estabelecido na palavra de Deus. Então, nós temos uma relativa liberdade para, nesses pontos em que a palavra não é clara, tomarmos as nossas decisões com cautela, sendo pautados, é claro, pelos princípios gerais da palavra de Deus. Tocando em miúdos, procurando ser mais claro, nenhuma decisão que venhamos a tomar nessas áreas cinzentas pode subtrair algo dos princípios estabelecidos por Deus. E a expressão aqui também que é usada nesse verso 2 é com relação à palavra século. Não vos conformeis com este século. Século significa o tempo, o sistema mundano, o sistema que imprime nas pessoas um estilo de vida padronizado, como uma grande linha de montagem. E aí daquele que se contrapor a esse sistema é tido como um reacionário, retrógrado, como uma pessoa que parou no tempo. Todavia, a palavra de Deus ela é eterna, ela é atemporal. A palavra de Deus, os princípios contidos nela, podem ser aplicados em qualquer cultura, em qualquer época, porque são universais, porque são feitos, estabelecidos pelo próprio Deus, né? E por que não falar também, dentro desse contexto do verso 2, da pós-modernidade, né? O homem pós-moderno ele tem algumas características que se contrapõem aos absolutos da palavra de Deus. Por exemplo, o homem pós-moderno ele é muito relativista, ele tem a sua verdade particular. O homem pós-moderno é muito voltado para si mesmo, o evangelho é voltado para o outro, é voltado em primeiro lugar, é claro, para a glória de Deus, mas eu vou usar uma palavra aqui que não existe no nosso vernáculo português, que é outrocêntrico, voltado para o outro. O centro é o outro, as necessidades do outro, não propriamente o nosso umbigo, as nossas próprias necessidades, né? Vamos ver o verso 3. O verso 3 nos fala sobre humildade. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Então esse verso nos fala sobre nós sermos humildes diante da revelação de Deus. O próprio apóstolo Paulo passou por essa experiência. Ele recebeu revelações de Deus que talvez nenhum outro apóstolo tenha recebido, ou talvez nenhuma outra pessoa tenha recebido. Ele mesmo disse, né, que ele foi elevado até a presença de Deus, né, até o terceiro céu, e ali lhe foram ditas coisas que não poderiam ser compartilhadas, mistérios tremendos de Deus. Então, mesmo tendo essa revelação, Paulo se considerava como um pecador, como um homem que tinha um conflito interior entre o bem e o mal. Ele salientava essa natureza caída que ele mesmo como apóstolo, talvez o homem mais proeminente no meio evangélico naquela época, dizia que tinha, né, esse conflito interior, essa luta entre a carne e o espírito.
ele se colocava em algumas situações como um abortivo, né? Ele foi um homem que não teve esse contato físico direto com Cristo, o Cristo de carne e osso. Teve sim um contato com Cristo ressurreto, mas ele não teve o privilégio que os outros apóstolos tiveram, de estar ali vivenciando aqueles 3 anos aproximadamente de discipulado com Jesus ali de carne e osso. Ele se colocava sempre numa posição de humildade. Deve ser essa a nossa posição também diante do Evangelho, diante das revelações, diante dos dons que Deus possa nos dar, diante talvez até de um cargo de proeminência na comunidade onde nós frequentamos. A humildade deve ser o nosso carro-chefe, porque a altivez de espírito, diz a palavra, precede a queda. Existe uma semente muito sutil e maligna que é inoculada no coração do ser humano e que vai sistematicamente produzindo um orgulho, de forma que ele vai se vangloriando das coisas que faz, como se fossem produzidas por si mesmo. Nós somos apenas um canal através do qual passa a glória e a graça de Deus, nada mais além disso. Verso 5, Paulo usa aqui uma expressão fazendo um paralelo entre os dons, entre o funcionamento da igreja, da comunidade, dos santos e o corpo humano mesmo. Diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então essa figura do corpo é muito usada por Paulo, não só aqui em Romanos, mas também em outros livros que ele escreveu, em outras epístolas que ele escreveu. Porque o corpo dá essa ideia da igreja neotestamentária. A igreja em que ela é ajustada, em cada parte desse corpo tem uma função específica. E por mais difícil de detectar que seja essa função, ela é de suma importância para a vitalidade e para o funcionamento perfeito desse corpo. Por exemplo, o dedão do pé é um órgão que fica escondido, ele não aparece, ele não tem a sua, talvez, devida honra, mas o dedão, um órgão tão pequeno do nosso corpo, ele exerce uma função importante no equilíbrio de todo o corpo. Se nós perdermos por algum motivo o dedão do pé, nós teremos alguns problemas de adaptação com relação ao nosso equilíbrio. Então, assim como vários outras partes do nosso corpo, tem a sua função primordial, vital, importante. Muitas vezes não aparece, não recebe a devida honra, como por exemplo um pregador, um pastor. Mas aquele que intercede, aquele que ora, às escondidas na igreja, haverá de receber a sua devida honra e o seu devido galardão, porque Deus, ele é justo. Então, essa figura do corpo nos fala sobre integração, de forma que nenhuma parte do corpo terá a sua proeminência, mesmo porque um corpo que tem algum membro super desenvolvido é um corpo anômalo, um corpo que tem uma perna maior do que a outra, ou menor, uma cabeça muito grande. Então, quando nós olhamos para o corpo, as partes elas não aparecem, mas o todo harmônico nós podemos visualizar. É o todo que prevalece, não as partes individualmente. Então, essa visão de corpo fala sobre integração, sobre especificidade e fala também sobre unidade. Então, cada parte desenvolvendo a sua função específica, se integrando umas com as outras, sendo diferentes, com funções diferentes, mas havendo uma grande unidade. Paulo abusa dessa figura do corpo. E para terminar, do verso 9 a 21, não vamos ler todos os versos, mas aqui Paulo começa a descrever uma série de características de uma vida cheia do Espírito. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós podemos dividir o livro de Romanos em duas partes muito claras, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde são colocadas as bases teológicas, os fundamentos daquilo que Paulo ensina, os fundamentos principalmente da fé cristã. E do capítulo 12 em diante são recomendações mais práticas de vivência da comunidade. Então eu poderia dizer que do capítulo 1 ao 11
Romanos se apresenta como um livro teórico. Do capítulo 12 ao 16, Romanos se apresenta como um livro de vivência prática. Então, nesse trecho do 9 ao 21, vamos ler só o 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Vamos ler o 10 também. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E por aí vai. Paulo aqui vai dando uma série de características da vida cheia do Espírito, como, por exemplo, o amor, sermos fervorosos no Espírito, nos alegrar na esperança, a esperança da volta do Senhor Jesus, sermos hospitaleiros, sermos abençoadores, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, fala sobre humildade, nos exorta a não retribuirmos mal por mal, enfim, uma série de características que valem a pena serem lidas e meditadas uma a uma. Então são esses os tópicos principais do capítulo 12 de Romanos. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos.